Fala galera, ciclista cético novamente. Nesse segundo vídeo ensinando o Douglas, eu vou falar um pouco sobre o pedaço do meu debate com o Conde que o Douglas usou no vídeo dele e comentar também sobre a tentativa de argumentação que o Douglas apresenta sobre a questão que estava sendo debatida. O Conde estava afirmando que as leis da física, ou seja, a ordem que nós percebemos no universo, só pode ser explicada pela existência de um Deus que determinou tais leis. Esse é um erro muito comum de ver entre apologistas. No meu debate com o Torinho, ele também comete o mesmo erro. Quando eu dou como exemplo o movimento de um pêndulo, que é algo ordenado e que nós temos uma explicação totalmente natural para ser do jeito que é, ele também tenta afirmar que esta ordem seja uma evidência de que existe um ser que determine que as leis sejam como são. Esse erro básico vem de confundir as leis da física com leis como nossa Constituição. A ideia é mais ou menos assim. Se as leis da nossa Constituição são como são porque alguém definiu elas dessa forma, então as leis da física também são como são porque alguém as definiu dessa forma. O problema é que, diferentemente das leis da nossa Constituição, as leis da física não são prescritivas, elas são descritivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós chegamos às leis da física através da observação e da descrição do que observamos, e não da prescrição de como as coisas deveriam ser. Leis prescritivas, como o nome sugere, prescreve como as coisas devem ou deveriam ser. Quando um médico te prescreve uma receita, ele está dizendo o que você deve fazer. Enquanto que Newton, ao escrever a lei da gravitação universal, estava descrevendo como as coisas são. Outra diferença grande entre leis prescritivas e descritivas é a consequência delas serem quebradas. Se alguém quebra a lei prescritiva de que é proibido roubar, tal atitude é considerada errada e se a pessoa não for do PSDB, ela poderá ser punida. Enquanto que se uma lei descritiva é quebrada, quem é considerada errada é a lei e não quem a quebrou. Afinal, ela não foi capaz de descrever corretamente aquilo que pretendia descrever. Por exemplo, ao constatarmos que a lei da transmissão de caracteres adquiridos de Lamarck era quebrada, nós jogamos fora a lei, ao invés de punir quem não a respeitou. Para ser capaz de descrever como algo é, tudo que você precisa é de uma consciência capaz de observar este algo e colocar no papel uma representação daquilo que está sendo observado. Por isso que eu disse que o que explica a existência das leis da física é o fato de em algum lugar do universo existir aglomerações de matéria que possuem consciência, ou seja, nós. Vamos agora para a explicação do Douglas. Porque hoje nós sabemos que o universo surgiu do caos, surgiu do Big Bang. O Big Bang é o caos. Dizer que o Big Bang é igual ao caos é não entender o que é o Big Bang. A teoria do Big Bang simplesmente afirma que o espaço-tempo teve origem em uma singularidade. É a teoria do Big Bang, no qual você tem físicos como Stephen Hawking, matemáticos como Roger Penrose, em que demonstram que realmente o universo começou numa singularidade, num ponto singular do universo, onde o espaço-tempo teve origem. Vejam bem que o Big Bang fala somente sobre o surgimento do espaço-tempo e não da energia ou da matéria que compõe o universo. Não existe absolutamente nada na teoria do Big Bang que indique que a energia que compõe o universo também surgiu nesse instante. A teoria do Big Bang é totalmente compatível com uma energia que tenha sempre existido. Além disso, uma singularidade é totalmente diferente do caos. Dizer que algo é caótico é afirmar que não existe nenhuma regra que determine como tal sistema irá se comportar. Enquanto que dizer que algo é uma singularidade é somente dizer que não sabemos quais são as regras que regem tal sistema, que as regras que conhecemos não podem ser aplicadas a tal sistema. Percebe a diferença? Caos é afirmar que não existem regras, enquanto que singularidade é afirmar que as regras que conhecemos não se aplicam. Dizer que as regras que conhecemos não se aplicam é muito diferente de dizer que não existem regras. Vou deixar na descrição um link para um vídeo do Minute Physics, cujo título é justamente Ciência, Religião e o Big Bang, que fala sobre essa questão da singularidade. Quem quiser dar uma olhada lá. Portanto, essa equalização entre Big Bang e caos é completamente falsa. E como eu já disse, a teoria do Big Bang não fala nada sobre o surgimento da matéria. Fala somente do surgimento do espaço-tempo. O Douglas ainda afirma que o caos gera ordem. Como isso é possível? E o caos também gera a ordem. Tanto a matéria quanto a ordem são provenientes do caos. Como que a ordem pode surgir de algo sem ordem? Ela surge de forma aleatória? A ordem que existe, existe por um acaso. É isso que você está afirmando ao afirmar que a ordem surgiu do caos. Porque se não foi por acaso que surgiu essa ordem, então é porque já existia algum tipo de ordem inicial que obrigou que esta ordem, e não outra qualquer,
surgisse. E portanto o que havia antes não era o caos, mas sim uma outra ordem. Afirmar que a ordem surgiu do caos é obrigatoriamente afirmar que ela surgiu por acaso. Porém, quando você apresenta a sua fala sobre ajuste fino, afinal já ficou claro que o que você apresenta não é um argumento. Pois para algo ser considerado um argumento, as premissas precisam sustentar a conclusão. E você mesmo diz que o que sustenta a conclusão não são as premissas que você apresenta. Portanto, o que você apresenta não é um argumento do ajuste fino, é somente a sua fala do ajuste fino. Pois bem, na sua fala do ajuste fino, você afirma justamente que as constantes do universo não devem ser como são por acaso. Mas agora você está afirmando que a ordem que existe no universo é por acaso. Isso sim é ser inconsistente. Para finalizar, ele fala a estupidez gigante de que é o tempo que determina a matéria, e não a matéria que determina o tempo. A matéria não pode ser o fator que determina o tempo. É o tempo que determina a matéria. Mais uma vez, ele deixa clara a ignorância científica dele. Desde Einstein e sua teoria da relatividade, nós sabemos que é justamente o oposto do que ele está afirmando. É a matéria que determina o tempo e não o contrário. Quanto mais próximo você estiver de uma grande quantidade de matéria, mais devagar o tempo irá passar para você. Isso já é conhecimento pop. Qualquer um que assistiu o filme Interestelar já sabe disso. Quando mandamos os primeiros satélites GPS, eles foram com o código que fazia a compensação da velocidade que o tempo passa para eles, que estão mais distantes da Terra, comentado. Os engenheiros não acreditavam muito nesse papo de que a massa da Terra fazia o mesmo relógio ir mais devagar na superfície do planeta do que em órbita. Porém, quando eles ativaram o sistema com a correção da passagem do tempo comentada, dava uma diferença de vários metros. Na verdade, a diferença se acumularia na razão de 10 km por dia. Obviamente, eles ativaram a correção prevista pela relatividade e hoje você pode usar o GPS para saber em que lugar da Terra você está. Ou seja, é uma falta de conhecimento monstruosa afirmar que a matéria não determina o tempo, mas sim o tempo determina a matéria. Sinceramente, Douglas, você não tem conhecimento suficiente para falar sobre essas coisas. Sair fazendo vídeo falando como se você tivesse um conhecimento que claramente você não tem é somente mais uma demonstração da sua desonestidade intelectual. E o pior é que você tem seguidores que acham que tudo que você diz é fato. Gente como a Raquel Fritz, que fica molhada somente de ouvir a sua voz. Ou seu cão de guarda, o Bruno, que você usa para fazer os ataques que derrubariam sua máscara de bom menino. Se você quer maturidade, como você pediu no seu último vídeo, que tal começar não enganando as pessoas que não têm capacidade de pensar por elas mesmas, que acreditam em qualquer estupidez que saia da sua boca? E que tal parar de viver do dinheiro que esse tipo de pessoa te dá? Ser maduro não é somente ter mais de 30 anos. Ser maduro é ser responsável por suas atitudes. É ter a responsabilidade, mesmo sendo capaz de fazer um monte de desmiolados aceitarem tudo que você diz como sendo verdade, não usar este poder para fazer eles te sustentarem.